Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h58. Meio-dia e 58 minutos. Muito bem, quarta-feira, dia 6 de março. Como tá passando rápido esse negócio, né? Se começa segunda aqui, daqui a pouco é sexta-feira. Não bota não ainda, que nem quinta. Né não? Muito bem, hoje eu recebo aqui os advogados Dr. Marcos Cajueiro e Dr. Rafael Cajueiro. E a gente vai falar sobre doença ocupacional e acidente do trabalho. Esses dois são responsáveis por muitos afastamentos, a maioria dos afastamentos das pessoas nas empresas. Por que isso é importante? Porque isso é um assunto que diz respeito à saúde. E a gente precisa saber como é que vai buscar, como é que vai buscar esses direitos, né? Quando a gente é acometido por uma doença ocupacional, e a gente vai saber o que é isso, né? E também acidente de trabalho. Doutor Marcos, doutor Rafael, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao Saúde em Foco. Satisfação tê-los aqui no nosso programa. Fica mais perto, Rafa, do microfone, doutor Marcos também, para a gente poder ouvir vocês direitinho. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes. Doutor Marcos. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes. E é uma satisfação estar aqui no seu programa, André. Satisfação é toda nossa. A gente percebe, por exemplo, tem um dado aqui do ano passado, que acidentes de trabalho caíram no Brasil 25,6% nos últimos 10 anos. Em uma década, os acidentes de trabalho tiveram queda de 25,6% no Brasil, que passou de 720.629 registros em 2011 para 536.174 registros em 2021. Ou seja, 184.455 acidentes a menos. Os dados são do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho de 2021. Né? Então, os dados mostram que, apesar de ter havido um crescimento em comparação ao ano de 2020, os registros voltam à tendência de queda histórica, quando comparados com o ano de 2019. A publicação também mostra também o impacto da pandemia da Covid-19 nos registros de afastamento por doenças do trabalho em 2021, registrando a segunda maior quantidade anual nos últimos 10 anos, com 19.348 casos. O recorde histórico ocorreu em 2020, quando 33.575 casos, comparados ao ano de 2019, anterior à pandemia. Os acidentes por doença do trabalho aumentaram 234,6% no ano de 2020 e 92,8% em 2021. Essa leitura, em relação aos acidentes de trabalho, a gente precisa entender do ponto de vista jurídico para como é que o trabalhador ele pode ser socorrido, né? Porque é claro, eu sempre falo que a pandemia, a OMS já previa, entre aspas, que 2020 seria o ano onde a depressão ia explodir. Mal ela sabia que tinha uma pandemia para ainda amplificar mais esses números. Né? Como é que vocês têm visto isso? Como é que tem sido isso no escritório de vocês? E vocês têm percebido isso? Porque, de qualquer forma, o que é que eu percebo? Eu não sei se você já teve essa conclusão, doutor Marcos, doutor Rafael, que às vezes a gente olha uma pessoa e uma pessoa que é nova, mas a pandemia acabou com ela. Né? Tem pessoas que a gente não encontra, mas quando a gente encontra, diz assim, é fulana, né? É fulano, porque a pessoa envelheceu, parece que 10 anos em 2. Verdade. Chega mais. Vamos lá. Com relação aos dados que você falou aí, esses dias a gente estava conversando no escritório, a gente pegou um dado bastante interessante, que bate inclusive com os números que você falou aí, que hoje, em média, 300 pessoas sofrem acidente de trabalho por dia. Dessas 300 pessoas, em média, 50 delas não retornam para casa. Ou que chegam a óbito, ou porque não retornam ao trabalho. Ou que chegam a óbito, ou que ficam por aposentadoria por invalidez. Para você entender melhor essa questão de acidente de trabalho, existem 3 tipos de acidente de trabalho. São os típicos, os atípicos e as doenças ocupacionais, certo? Os típicos são acidentes de trabalhos que você está manuseando algum instrumento, alguma máquina e você sofre naquele momento imediato o acidente de trabalho. O atípico é o acidente de trajeto, que antes era previsto pela CLT
que era considerado um acidente de Deslocamento. trabalho. Hoje, ele é considerado para fins previdenciários, não mais para a questão trabalhista. Então, na questão previdenciária, é para a questão de aposentadoria por invalidez ou pela questão de benefício, garantindo ao trabalhador alguns tipos de direitos trabalhistas. Seria o FGTS, 13º, e as férias a depender do tempo de afastamento que ele fica, certo? Uhum. E a doença ocupacional é aquele que você vai aos poucos adquirindo algum tipo de enfermidade devido ao tipo de trabalho que você está executando. Por exemplo, a LE, pessoal que trabalha como bancário, esse tipo de pessoas, a tendência, já está prevista na legislação deles, que a tendência é que eles tenham, se não tiver um auxílio, questão de, por exemplo, ginástica, pré-laboral, tudo isso aí, que venham ser acometidos com o tempo devido à sua situação de trabalho. Uhum. Entendeu? Uhum. Pode falar. Doutor Marcos. Tudo bem. Com relação à Covid-19, é interessante falar que é uma doença ocupacional também, a depender da situação. O Ministério do Trabalho, inclusive, tem uma portaria específica sobre isso. Se tentou, através de medida provisória, anteriormente, e através de norma, ela não seria uma doença ocupacional. Mas aí a gente viu aí trabalhadores da área de saúde acometidos, né, de Covid-19, inclusive alguns entraram com ações requerendo indenizações a respeito. E infelizmente em alguns processos trabalhistas foram as pessoas, né, que ficou o pai, a mãe, o esposo, e aí veio a morte. Nas 50 pessoas que... Isso, também se enquadra. Com relação a essa questão que o Dr. Rafael explicou muito bem, o acidente de trajeto, como você falou mesmo, é aquele acidente que ocorre quando a pessoa sai de casa para ir ao trabalho. E se isso ocorrer, tiver aquele acidente, é evidente que não é culpa da empresa. A empresa, você não pode entrar com ação contra a empresa pedindo qualquer tipo de indenização, na maioria dos casos, né? A não ser que o transporte seja fornecido pela empresa em má condição, sem cinto de segurança, aí é um caso a se estudar. Aí, qual é o benefício com relação à questão aí? É o benefício só previdenciário, como o Dr. Rafael falou. Porque se ele se afastar, por exemplo, por um ano, a empresa é obrigada a continuar depositando o Fundo de Garantia do Trabalhador. Ele tem direito a 13º e etc. E quando ele retorna ao trabalho, ele tem a garantia no emprego por mais um ano. Ele só pode ser dispensado se ele for por justa causa. Sem justa causa, ele tem que ser indenizado. Estabilidade acidentária. Uhum. Entendeu? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês em relação ao deslocamento. Tá. Mas, por exemplo, nós temos um país cheio de representantes. Né? Algumas dessas empresas, elas fornecem os veículos para que esses representantes eles atuem. Estou falando isso porque eu fui representante farmacêutico há muito tempo e eu trabalhei em algumas empresas que elas forneciam carro. E eu fazia, no meu caso, eu cheguei a fazer os estados de Alagoas e Sergipe. Eu passava mais tempo dentro do carro do que em casa. Caso acontecesse um acidente fora do meu domicílio, que era Arapiraca, nesse caso, caberia, né? Se eu tivesse, por exemplo, vindo de Penedo para cá... Essa disposição da empresa. Exatamente. Se eu tivesse... aquele acidente já é previsto... André, ele é reconhecido como acidente de trabalho? Olha só, na verdade você não era seletista, né? Você era seletista? Era. Pronto, então ótimo, maravilha. É acidente de trabalho. Agora o que é que ocorre? Em sendo um acidente de trabalho, para que haja, na maioria dos casos, a condenação da empresa, tem que haver a culpa da empresa, tá? E tem que haver, no final, um dano para você. Se houve um acidente de trabalho, por exemplo, porque você já vinha de um dia de trabalho, trabalhou muitas horas, estava voltando à noite, né? Toda essa situação aí pode ensejar uma condição de indenização para você por todo um arcabouço do trabalho daquele dia. Mas tem que ser analisado o caso concreto aí, entendeu? Uhum. Mas assim, você terá direito à questão previdenciária e o caso concreto será analisado para ver se tem também uma perspectiva trabalhista aí para você receber indenizações. Só uma dúvida. No caso você fala de trajeto, no caso você fala de trajeto ou na situação que você estava à disposição da empresa? Porque assim, tem o de trajeto que é quando você está vindo para a empresa ou quando você está no horário de almoço ou quando você está saindo da empresa. Quando você está à disposição, tipo caminhoneiro, você representante de remédio que estava à disposição da empresa,
qualquer dano sofrido a um empregado é considerado. Uhum. Exatamente. Nessa forma tem duas responsabilidades, a objetiva e a subjetiva. Se for no horário de trabalho, a objetiva geralmente é o seguinte: você está trabalhando, vamos botar em partes aqui para explicar melhor. Você está na empresa e sofre um acidente. Aquela responsabilidade é objetiva. A não ser que a empresa comprove que foi culpa exclusiva dele. Chegou alcoolizado, alguma coisa do tipo. No caso do representante de remédios, o caminhoneiro, que é seletista, o momento que ele está trabalhando para a empresa, se ele sofre um acidente ou qualquer coisa do tipo, é considerado acidente de trabalho. Certo? Uhum. Tá. Agora, em relação a doenças ocupacionais, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, né, como eu bem falei aqui, a Covid, doutor Marcos, trouxe vários problemas. Estou falando de sequelas. Quando não as trouxe físicas, né, tem gente que teve... Porque a Covid, os especialistas já tiveram aqui e falaram, André, a Covid foi uma grande inflamação que o nosso corpo teve por inteiro. E ela exacerbou algumas doenças, ela trouxe à luz algumas doenças que a pessoa, na realidade, não era para ter naquele momento. Tem gente que se descobriu diabético após a Covid e o cara era normal. Desencadeou, né? Desencadeou. Teve outras doenças que as pessoas sentiram. Eu estava ouvindo agora quando você mandou a mensagem no domingo, eu estava vendo o Domingo Espetacular, a história do Pedro Manso, aquele humorista grandão que imita bem o Faustão, lembra? Com um relógio grande. Ele está com um quadro grave de esquecimento e ele achou que era demência. Ele chegou a publicar, ele marcou uma entrevista na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, com um amigo dele, o âncora é amigo dele, e o cara esqueceu, doutor Marcos, completamente. Ele esqueceu a entrevista e dormiu, e quando acordou tinha 300 mensagens lá. Rapaz, o que foi que houve? Como é que você faz um negócio desse comigo e tal? E ele disse, gente, eu simplesmente esqueci. Esqueci, legal, aqui. E aí, na reportagem, fala que eu fazer alguns exames de imagem, inclusive, que os exames de imagem são usados para diagnosticar a demência, e a maior das demências que nós temos hoje é o Alzheimer, que é um tipo de demência, né? E graças a Deus os médicos disseram, calma, não é nada disso, né? Isso pode acontecer por uma série de fatores, mas um cara tem 51 anos de idade, eu sou mais velho do que ele, quase 2 anos, eu vou fazer 53 e ele tem 51. Né? Muito jovem. Muito jovem. Mas o que é que eu estava pensando quando eu estava vendo essa entrevista dele? Eu falei, caramba, rapaz, a Covid, quando não pegou a gente lá, tá pegando a gente na frente de alguma maneira. Trouxe diabetes, trouxe problemas de visão, trouxe problemas intestinais que as pessoas não tinham. Aí vem a minha pergunta agora, né? O trabalhador está lá. E a gente sabe que, por exemplo, essa doença ocupacional ela é adquirida em razão do trabalho, não é isso? Primeiro médico, no caso, seria específico. Pessoas que estavam trabalhando no ambiente de Covid. Não, eu estou falando agora, geralmente, a doença... Normalmente, uma doença ocupacional. Doença ocupacional é aquela doença que é adquirida no trabalho ou em decorrência dele? Isso. Exatamente. Isso. A doença ocupacional, ela pode ser por causa direta do ambiente de trabalho ou pode ser por causa indireta. Exemplo, você está sadio, totalmente sadio, chegou para trabalhar lá e trabalhou 30 anos numa empresa. E aí, devido às más condições de trabalho, problemas de ergonomia, você passou a ter problema de coluna devido àquele ambiente de trabalho. E aí é uma causa direta, a doença ocupacional surgiu dali. E a doença ocupacional pode ser, você já chegou no trabalho, vamos supor, com um problema de coluna, um problema degenerativo, e devido a tudo isso que eu falei, houve um agravamento. E aí, indiretamente, o trabalho também contribuiu. E isso é muito importante para se avaliar, porque você trabalhar de uma forma que você tem um ambiente sadio é bom para todo mundo. É bom para a empresa, é bom para o trabalhador, todo mundo lucra com isso. Porque, às vezes, quando você não faz uma prevenção, a empresa pode ter um problema financeiro futuramente. Por exemplo, se detectar que aquela doença ocupacional incapacitou totalmente uma pessoa, por exemplo, de 40 anos de trabalhar, ela tem uma série de possíveis indenizações para receber da empresa, como dano moral e, inclusive, um dano material que pode se tratar de uma pensão vitalícia, independente da Previdência Social. Às vezes a pessoa fala,
o empregador fala assim, eu sei que a maioria dos empregadores são empregadores que tomam conta direitinho e tal, mas às vezes um mal informado, ou a pessoa pensa que aquilo ali, você tratar o ambiente de trabalho como deve ser tratado é só prejuízo, ele pode ter que pagar uma pensão, a pessoa está mal, vai para a Previdência Social, não volta ao trabalho, está incapacitado totalmente, além dele receber o benefício previdenciário, né, isso aí é avaliado no caso concreto, ele pode receber uma pensão de 40 anos, em média, até 70 anos de idade, que tem que ver hoje qual é a expectativa de vida que ele teria que pagar. Imagine aí o prejuízo que uma empresa dessa pode não ter. Tá. E às vezes a empresa só detecta quando tem o processo. E um empresário que quando verifica isso, porque o processo também tem um efeito pedagógico também. Ele tem que visualizar dessa forma. Para aí, eu tenho aqui 100 empregados, um está doente. Para aí, eu tenho que ver o que aconteceu, eu tenho que melhorar o ambiente para todo o resto. Entendeu? Então, esse é o problema da doença ocupacional. Às vezes está ali e tal, devagarinho, daqui a pouco o cara está incapacitado totalmente, o trabalhador está incapacitado totalmente. Com relação a essa questão do Covid que você explicou, as pessoas estavam trabalhando à frente, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, tem a questão da responsabilidade objetiva, no caso, porque já era uma doença que estava sendo prevista no ambiente de trabalho. Mas também tiveram os locais essenciais, como um banco, essas situações aí, que se enquadram também em doença ocupacional, pois eles foram obrigados a continuar trabalhando e viram que no local, no ambiente de trabalho, várias pessoas ficaram ao mesmo tempo acometidas já da Covid, entendeu? E acredito que possa pedir também indenização por dano moral e material, a depender da questão da questão física, psicológica que a pessoa ficou. Tá. Feito uma avaliação parcial para detectar tudo isso. Tá. Quando ele fala em responsabilidade objetiva, por exemplo, no caso do médico e enfermeiro, a gente entende, por ele estar num ambiente ali onde a contaminação assim, vai acontecer, é iminente, então pegou um subtenso que foi lá. Não precisa saber se foi culpa da empresa ou não essa situação. Agora, por exemplo, se o bancário pega num ambiente que tem mais 3, 4, tem que fazer uma avaliação onde foi que a empresa pecou, onde foi. Aí a responsabilidade passa a ser subjetiva. Tem que ter a culpa também aí, entendeu? Vou falar aqui da nossa empresa. Eu fui o primeiro que peguei Covid aqui, né? Então, quando eu fiz o teste, eu já deu positivo o teste, tal do vidro fosco. Eu nem sabia que a gente tinha vidro, Rafael, lá. Pelo menos podia ser um vidro temperado, né? Um vidro melhor, né? Tanta coisa a gente descobriu depois da Covid. Pois é. Descobri que eu tinha vidro aqui. Tomara que seja blindex. E aí foi afastado, né? Eu comuniquei à empresa, falei, olha, eu testei positivo. Tá bom. Passou algum tempo, passaram os 21 dias, né? Que era 21 dias, era 14 na realidade, mas eu fiquei 21, fui fazer o teste novamente e ainda estava contaminando, né? Algumas correntes na época de médicos diziam que podia voltar, que não dava mais nada. Eu falei assim, não, meu filho, eu não vou ficar aqui mesmo. Então liguei para a empresa, falei, ó, eu continuo contaminando. Então eu vou completar, já que eu estou com 21, vamos completar os 30 dias. Já estou preso mesmo, né, em casa. Claro. Então vamos continuar. Depois de 30 dias eu volto. Foi o período que eu passei mais longe aqui da rádio. Não foram férias, né? Porque ninguém tira férias preso dentro de casa. Claro. Né? Depois teve aquele lockdown, aquilo tudo. E graças a Deus, aqui na empresa, algumas pessoas pegaram, outras não, mas todo mundo ficou bem, graças a Deus. E ela nos tratou muito bem aqui. Nossos líderes aqui ligavam para saber como é que estava e tal, se estava precisando de alguma coisa. E foi tudo positivo, foi tudo bacana. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque chega um momento que, como bem o senhor falou, doutor Marcos, é que as empresas hoje, eu conheço um caso, eu quero trazer esse caso em tela aqui. Eu conheço uma pessoa que ele é porteiro de um prédio de luxo, não é aqui, não é no nosso estado, tá? E já faz alguns anos. E ele adquiriu uma neuropatia, uma inflamação nas pernas, que agora virou uma doença, virou uma ferida na realidade, né? Ele é um porteiro, ele trabalha lá o dia todinho. A gente tem um caso de um vigilante, assim. Pronto, então é ótimo isso aí. E ele agora, ele estava no supermercado, na sua cidade, fazendo compras, e de repente rompe uma veia da perna dele. Ele olhou para trás e disse assim, André, parecia que eu tinha levado um tiro na perna. Era aquele rastro de sangue lá. E eu fiquei, cara, o que é isso? E eu já sabia o que tinha acontecido e as pessoas me socorreram e tal. Foi socorrido e tal, levado para casa. E tudo bem. Quando ele me contou, eu pedi
Falei, rapaz, me fala o que é isso e tal. Ele falou, eu pedi ajuda de um especialista. O especialista falou, ó, ele vai ter que procurar um profissional vascular. assim, um vascular e tal. Então, enfim, se descobriu diabético, né? E tem que ficar, ele é único no Porteiro, ele tem um regime de contrato de trabalho que ele é MEI, microempreendedor individual, né? O prédio paga ele dessa forma, ele não é funcionário do condomínio, mas ele recebe pelo MEI. Emite a nota, o condomínio vai lá e paga para ele. E aí ele falou, André, eu tenho que passar 8 horas sentado, bicho. Eu digo, meu amigo, para quem tem o problema que você tem nas 2 pernas com sobrepeso, e passar 8 horas sentado, basicamente, vamos dizer que ele passe 1 hora em pé, mas ele passa a maior parte do tempo sentado, que está lá na guarita, recebendo um, recebendo outro, liberando o portão ou fechando o portão, enfim. Nesse caso, como é que ele pode ser submetido? Inclusive, no domingo passado, ele esteve no hospital na cidade que ele está e foi encaminhado para uma médica, que ele disse assim, André, quando a médica chegou, a médica tinha, eu acho que, idade de ser minha filha, cara. Eu falei, você tem certeza que você está no lugar certo? Você está no lugar certo? Eu disse, André, eu falei, meu querido, as pessoas hoje se formam com muita pouca idade, né? Então, com muito pouca idade. Então, a idade não quer dizer que a pessoa não saiba medicina. Tem pessoas aqui que eu encontrei na rua, que eu vou visitar, que vem aqui no programa, que eu digo, caramba, eu tenho idade de ser pai dessa menina, de ser pai desse garoto, e ele está aqui me dando entrevista como médico. Claro. Então, enfim, mas nesse caso, o que é que caberia legalmente? O cara está com as 2 pernas lá, com as veias quase que expostas, e trabalhando, porque só tem ele. A gente teve... Pode falar. André, aí é o seguinte, há quanto tempo, você sabe me informar há quanto tempo ele está lá? Ele está lá há mais ou menos uns 5, 6 anos. Pronto, olha só. Eu entendo aí que ele deve procurar os direitos dele. Porque assim, primeiro eu visualizo aí, eu estou falando de uma forma superficial porque eu não conversei com ele para saber direito. Mas eu entendo aí que está havendo uma espécie de escamotear uma relação de emprego. Acontece muito. Eu só vou lhe contratar se você tiver um MEI, você vem para cá. Uhum. Mas ele está trabalhando, porteiro geralmente, deve estar trabalhando todos os dias, está sendo remunerado, recebe ordens, é subordinado, é uma relação de emprego. Então, assim, o que eu aconselho é ele procurar um profissional, um advogado, para reconhecer, anular esse contrato via MEI e reconhecer o vínculo de emprego, porque aí ele tem uma gama de perspectivas com isso. É evidente, pelo que você falou, ele tem sobrepeso, ele tem diabetes, e aí agravou também a situação dele, mas só ele ficar sentado, sem estar se levantando em certo tempo, sem estar fazendo exercício laboral, isso acontece muito. Então, tem que entrar com reconhecimento de vínculo, pedir todas as indenizações, porque daqui a pouco ele vai agravar muito mais. E ele tem que olhar também se ele não pode se afastar pela Previdência, né Rafael? A minha dúvida era justamente essa. Isso. Porque assim, na situação dele, existe que está ocorrendo bastante agora, que é a pejotização. Pedem para a pessoa abrir um MEI, para fazer o pagamento por meio do CNPJ, do MEI no caso, para não pagar os direitos trabalhistas completo, certo? Isso acaba prejudicando com relação à previdência e tudo isso. E assim, no caso dele em específico, ele deveria ter passado por um médico do trabalho, porque por mais que a doença não seja ocupacional, não seja direta do trabalho, ela agravou. Então, o médico deveria falar antes se ele estava apto ou não a designar aquela função, certo? Então, nessa situação, ele, por não ter o vínculo reconhecido, ele não entra com relação à previdência nessa situação aí, certo? Para ele seria melhor entrar com ação pedindo reconhecimento de vínculo, porque ele tem todas as características do reconhecimento de vínculo, para poder depois entrar com pedido de previdência social. Na previdência social, pedindo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Uhum. Inclusive dano moral. Aí vai ser avaliado tudo, entendeu? Uhum. E assim, às vezes a empresa pensa que está lucrando fazendo um regime de contratação dessa forma. Para ludibriar, eu estou falando de pouquíssimas fazem isso, né? A maioria são empresas que tomam conta do trabalhador, que contratam direitinho. Que acolhem direitinho, como você deu exemplo aqui da organização que o senhor trabalha. Mas assim, aquelas poucas que pensam que está fazendo uma forma de economizar, pode ter uma situação grave aí.
Porque ele pode ser condenado em valores bem altos aí com essa situação. Ele Tá. tem que procurar um especialista rapidamente aí. Tá restringindo um direito dele, né? E Até assim, posteriormente para a e família. o que mais me chama a atenção é que é um condomínio de alto padrão. Um bloco de apartamentos tem apenas 15 apartamentos e a cobertura. E o valor médio de cada um lá tem mais ou menos R$800 mil cada apartamento. Tem. Então, não mora ninguém, não mora nenhum Isso. coitadinho lá. Não é falta de condição, Né? né? Não é falta de condição de arcar com as custas de um funcionário lá, né? A gente vai para o intervalo, você tem dúvidas? 99639-8389. O assunto é esse daqui, doença ocupacional e acidente de trabalho. O que é que a gente pode fazer quando a gente precisa dessa ajuda? O que é que se caracteriza um, o que é que caracteriza o outro e como a gente pode buscar um direito que é nosso, mas que às vezes a gente nem sabe que é, por não saber que a gente o tem, tá bom? 99639-8389. Vou pro intervalo e volto já já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, o assunto é doença ocupacional e acidente de trabalho, com os advogados Dr. Marcos Cajueiro e Dr. Rafael Cajueiro, que estão aqui com a gente. Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula Caetano, a Ana Cajueiro, que está aqui também, nossa quase triatleta, corredora, né, que já esteve aqui no ano passado, uma entrevista muito bacana, você acompanhou, legal. Foi muito bacana. Saudade de você, viu? Vamos voltar para aparecer aqui. E o assunto é esse, tá? A gente estava discutindo antes do intervalo essa questão, uma questão muito pertinente, que quando não há agora pejotização, como você bem falou, que é aquele, faz um MEI que eu te contrato, né? Que é uma maneira de fazer com que o funcionário não seja seletista. E ele não sendo seletista, teoricamente, ele não tem direito às consolidações da lei do trabalho, como o nome bem diz, né? Mas... é pago por fora. Pois é. Doutor, como é que está sendo feito isso em juízo? Quando chega lá na mão do juiz, o juiz tem esse entendimento que aquele contrato foi feito para, tipo, entre aspas, burlar uma relação que deveria existir? Olha só, existe contratações através do MEI que são contratações legais. Isso aí existe. Agora, se a pessoa é contratada através de um MEI e realmente no dia a dia ela é empregado, então isso aí tem alguma coisa errada, né? Tá tudo errado no caso, nem alguma coisa. Porque é o seguinte, como é que se verifica a relação de emprego? Você tem horário a cumprir, a pessoa lhe contrata com o MEI, voltando um pouquinho aqui. Só que aí na hora da sua contratação ele diz, tu vai cumprir o horário tal, eu vou lhe remunerar, você vai receber ordens, se você faltar, eu vou descontar. Então, assim, é uma relação de emprego. Então, muito cuidado com isso, porque aí se essa pessoa verificar, inclusive procurando um advogado de confiança, verificando que, na verdade, era uma relação de emprego, o advogado vai em juízo, pede a nulidade da contratação da forma que está e pede o reconhecimento do vínculo com todos os direitos ali que ele tem. Inclusive, se tiver uma doença ocupacional, tudo pode ser pedido.
E sendo reconhecido aí, ele terá todos os direitos e pode vir uma condenação pesada para a empresa. Aquilo que se pensou que ia economizar termina numa condenação, né? Porque reconhecendo o vínculo, reconhece tudo. Você está lá, tá com uma situação de pejotização, né? Mal feita. Quando reconhece o vínculo, não, é uma relação de emprego, vem tudo. Vem tudo, vem de FGTS, vem hora, tá tudo provado ali, entendeu? Férias atrasadas, a depender de quando era para ser a concessão, ela vem em dobro. Diferença de contribuição social. Tudo. Então, assim, se, por exemplo, tiver algum problema de saúde, alguma relação a dano moral, isso aí se provar que adquiriu lá, também se reconhece nessa ação. Pode haver uma série de situações que vai prejudicar a empresa, que vinha prejudicando o trabalhador e no final termina prejudicando a empresa. Desde o reconhecimento do vínculo até a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tem que pagar todos os direitos trabalhistas. Exatamente. Pois é. Aí é por isso que eu digo. Às vezes nós somos, entre aspas, viu, gente, ignorantes por não ter acesso à informação. Não que a gente seja ignorante no sentido pejorativo da palavra. Mas quando você não conhece da lei, aquilo que você acha que não tem direito, né? Ou você não sabia que tinha direito. Exatamente. E aí, quando você recorre à justiça... Então, nesse caso que a gente estava comentando, com relação à questão previdenciária, ele tem direito à questão do benefício, mas não é um benefício acidentário trabalhista. Então, assim, ele fica como de benefício, mas não tem os outros direitos pagos, o FGTS, aquela situação que a gente estava falando lá no início do programa. Por isso que tem que entrar com ação trabalhista. E interessante falar, já que se você me permitir, André, claro, com relação à questão de rescisão indireta, porque o que é que acontece muito, o Dr. Rafael, inclusive, gravou um vídeo sobre isso. Acho que foi eu que gravei. Foi eu que gravei um vídeo sobre isso. Porque, assim, se você, um trabalhador, ele comete uma falta grave, o patrão pode dispensar, porque ele pode perdoar também, mas pode dispensá-lo, porque existe uma subordinação. Agora, se o empregador vem cometendo várias faltas ou pequenas faltas ali, dia a dia e tal, o empregado pode ir na justiça. Aí a gente conversa sempre assim, é justa causa do patrão, pedindo para que o juiz reconheça lá, né, esse descumprimento contratual, como atraso salarial, falta de pagamento do fundo de garantia, más condições de trabalho, dizer, doutor, essa situação é grave e eu quero a minha rescisão do contrato. Inclusive, no meio ali pode ter uma doença ocupacional e é causa de rescisão indireta do contrato de trabalho também. Já que o tema aqui que a gente está tratando é esse hoje. Sim. E aí ele consegue a rescisão dele lá, indiretamente, como se fosse uma demissão sem justa causa, com todos os direitos garantidos. Está acontecendo muito aqui com o pessoal que trabalha em hospitais, toda a mídia sabe, de atrasos salariais e tudo. Esse pessoal tem direito a uma rescisão indireta do contrato de trabalho, caso deseje. Bom, quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, que está ouvindo a gente aqui, e também a Dilza, lá do sítio Oricuri, em Atalaia, que está ouvindo a gente aqui também. Quem está ouvindo a gente também aqui, viu, Rafa? É o Dimas Holanda. Dimas Holanda? Não. É Dimas Lucena, rapaz. É o Dimas Lucena, que é gerente aqui da Alto Forte Toyota. E quando você for comprar lá a sua Hilux para colocar os seus cavalos, para transportar os seus cavalos, você compra uma Hilux topada daquela lá que o Dimas sabe vender. O cavalo não tá deixando comprar a Hilux, não. Rapaz, não cabe mais não, é? Não, o dinheiro para comprar, tá gastando o cavalo. Tá certo, tá bom. Tá vendo aí, Dimas? Depois eu te passo o contato aqui do Dr. Rafael para você bater um papo com ele e vender essa Hilux para ele. Tá linda, aliás, a nova Hilux 2024. Coisa linda mesmo, né? Um grande abraço para você. A Toyota Alto Forte é um dos patrocinadores aqui do Saúde em Foco. Muito obrigado pela confiança. É uma maravilha. É, sim. Ó, então o negócio a gente bota no silencioso e fica assim, tocando aqui ao vivo. E né, rapaz? Vamos silenciar o trem aqui. Deixa eu... programa ao vivo, você tem que fazer assim mesmo. Deixa eu silenciar esse trem aqui. Eu pensei que eu já tinha feito isso. Vocês estão de brincadeira comigo? É, rapaz, são as imagens, elas vazam aqui, as imagens, mas tudo bem, vamos voltar aqui a nossa entrevista. A gente fala de doença ocupacional e a gente fala de acidente de trabalho. Quando a doença ocupacional, ela não tem uma, como é que eu vou falar? Quando é subnotificada, ela não é reconhecida pelo empregado naquele momento, mas ao longo do tempo ela aparece e pode ser que essa pessoa não seja mais funcionário daquela empresa. O funcionário tem direito a reclamar o que aconteceu de forma anterior? Tem. Não briga para explicar, não. Vamos lá. Não, assim, todo mundo que sai da empresa tem 2 anos para entrar com a ação. Seja para a questão dos direitos trabalhistas, seja também para a questão da doença ocupacional.
que é mais ou menos uma média de que aquela doença vai ser... vai ser eclodir, que você vai notar que tem a doença, certo? É o caso, geralmente, de quem tem problema de coluna, esse tipo de coisa. Começa a ter durante o trabalho, enquanto está trabalhando para a empresa, e vai agravando. Só percebe com o tempo depois, entendeu? Mas tem direito a, depois que sai, tem 2 anos seguintes para entrar na justiça. Tá. Quem tá mandando um abraço aqui, Carlos Leite e o Gabriel Lúcio, diz o seguinte: abraço para meus advogados, pergunta como tá o meu processo. Brincadeira. Depois vamos falar o andamento do processo aqui. Um abraço para você, Gabriel. Gabriel é advogado. Ele tem parceria com a gente também. Isso é uma brincadeira da gente. Tá certo. Toda vez o cliente sempre pergunta no momento inoportuno, né? Como é que tá o meu processo? É sempre essa pergunta. Nós, clientes, quando a gente fala com advogado, diz: bom dia, como é que tá o meu processo? Né? Então, é muito legal essa relação. Complementando aqui, pois não, Rafael explicou muito bem. Geralmente, a depender do tempo de serviço, ele faz um exame demissional. É importante que ele faça esse exame. Eu aconselho assim, poucas empresas, é claro, faz aquele exame muito rapidinho, não dá uma olhada, né? Somente se ele faz esforço repetitivo, dá uma olhada na questão de coluna. Não solicita exames também lá. Complementares e tudo. E aí, verificando aquilo ali, vai se tratar logo na hora do exame demissional. Agora, se verificar depois, o Rafael falou, tem 2 anos. Agora, olha bem, eu entendo, inclusive, isso é questão de entendimento, que se o trabalhador só verificou o problema de saúde depois de 2 anos, eu entendo que o começo do prazo prescricional para ele entrar com ação é a partir dessa data. Tá? Normalmente é o seguinte, pessoal, ouça bem o que eu estou falando aqui. Saiu da empresa hoje, o trabalhador tem 2 anos para propor qualquer ação trabalhista. Se ele não entrar, ele vai perder, ele pode ter todo o direito do mundo que ele não vai poder reclamar mais. Mas eu estou entendendo aqui, Marcos Cajueiro entende. A gente já teve processo nesse sentido também, né? Passou-se 2 anos, aí a pessoa procurou o médico e naquele momento foi feito o exame e detectou. Principalmente se a empresa não teve o cuidado de fazer um exame demissional seguro. No meu entendimento. Essa questão de entendimento é dessa forma. Aí o prazo começa a contar a partir do momento que ele tem a certeza da doença. Aí tem mais 2 anos. É isso que a gente leva como tese. Entendeu? Um abraço aqui a Marina Melo Lúcio, que está aqui também na nossa live aqui, assistindo a gente aqui. Tá? Um grande abraço, obrigado pela audiência. Agora, qual o tempo que... São 15 dias, né? Depois que o afastamento que dá direito ao funcionário a ficar funcionário recebendo pelo INSS. Não é isso? A partir do 16º dia, a partir do 15º dia do afastamento? 16º. 16º dia. Os 15 dias é pela empresa. A partir do 16º pelo INSS. É encaminhada para fazer. Mudou um tempo, foi para 30 e voltou para 15. Tentou-se ali um período, ficou valendo 30 dias, depois retornou para isso aí. Ele tinha sido uma medida provisória que caducou e retornou, não tenho certeza nesse sentido. Mas hoje é 15 dias. 15 dias. Uhum. Nós temos uma quantidade de motos em Arapiraca muito grande. Né? Nós temos muitos motociclistas aqui. E nós temos muito acidente de moto aqui, por conta desse volume de motos que tem na cidade. Isso é uma coisa que, né, é um fato. Nós temos muitos afastamentos de trabalho também por conta desses acidentes, doutor Rafael. Como é a receptividade? E às vezes, não vamos fazer aqui o papel de endemonizar os motociclistas, não. Em todo caso, tem motociclistas irresponsáveis, como também tem motoristas de veículos irresponsáveis. Você quer ter ideia do que eu estou falando? Vai 7 horas ali para aquele trevo da igrejinha, onde eu moro ali. Tá? Passa lá 10 minutos para você ver onde passou um trator. O Walter Gomes passou viu? Tá aqui nas imagens aqui, né? Não foi, Marco Aurélio? Um trator. Um trator que é um veículo que deve andar em cima de um guincho, passeando ali, doutor Marcos. Como se fosse um carro. Fez uma conversão errada naquele posto e depois ainda pegou a rodovia. Um absurdo se alguém bater num trator daquele. E é aquele trator de arar, sabe? Se você bater num negócio daquele ali... Tem um arado, né? Exatamente. E o arado estava suspenso, né? Suspenso. Você já imaginou? Não é bom nem imaginar, né? E só para você ter a ideia das atrocidades que são feitas aqui no trânsito por motociclistas e por ciclistas não, por motoristas também, né? Gente que eu acho que comprou a carteira, não é possível que a pessoa dessa tirou realmente uma habilitação da forma correta. Ah, miserável. É miserável mesmo, né? E a gente tem
conversão errada, não é para você entrar, você entra ali à esquerda para ir para o shopping, enfim. E a gente já teve acidente com morte ali. Mas eu não quero trazer isso agora, não. Eu quero trazer à baila aqui a questão do acidente. Né? A pessoa tá certa, pronto, vinha passando ali no trevo da igrejinha, nesse final de semana, 2 meninas de moto, elas estavam certas e uma pessoa passou direto. Colheu as duas. Com certeza as duas trabalham em algum lugar. Essas meninas vão ficar incapacitadas por um tempo para fazer fisioterapia, para ficar com uma perna engessada, um braço engessado, né? Como é que se dá essa logística para chegar lá num acidente, para que ela possa ser afastada? Nesse caso aí, ela entraria sendo segurada da Previdência Social. Se ela trabalha, ela entraria com pedido de auxílio-doença, certo? Para ficar afastada durante o tempo de recuperação. É a própria empresa que faz isso? Não, no caso dela, ela que tem que fazer, porque ela foi um acidente atípico de trabalho, não foi do trabalho. Ela estava transitando e sofreu um acidente e está em possibilidade de trabalhar. Ela apresenta o atestado e ela vai até o INSS para ela entrar com pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se for o caso que chega a essa situação. Entendeu? Tem empresas que fazem isso, né? Sim, tem empresas que fazem. Com relação a motociclista, é importante falar que o risco hoje de você trabalhar, o empregado que trabalha dirigindo uma moto, né, guiando uma moto, ele passou a ter direito a um adicional, que é um adicional de periculosidade, pelo uso da motocicleta. É um adicional legal. Tá? Então, ele tem direito a isso. E eu sempre falo assim para os empregadores que muito cuidado com os EPIs de motociclista. Porque como é uma profissão de risco, como ele está ali, e o risco é acentuado, a responsabilidade é objetiva aí. O que é responsabilidade objetiva? Aconteceu o acidente, a empresa vai ter que arcar. Pelo fato dele receber periculosidade, já disse que é uma atividade de risco, né? Uma atividade perigosa. Então, qualquer queda que ele esteja à disposição do trabalho, já vai estar na situação de acidente de trabalho. Uhum. E aí é importante que ele use capacete, aquele capacete que prende o rosto todo, o material que fica usando no cotovelo, no joelho, bota. Aí é muito importante isso, muito importante, que a empresa realmente... Tem a situação, a gente fala muito de trabalhador, porque a maioria dos processos da gente são com relação aos empregados. Mas o empregador também, o empregador, ele pode amenizar as situações de acidente de trabalho, como meu pai falou, com a entrega de EPIs e cobrando a utilização de EPI. Uhum. No caso do motociclista que está andando, transitando normalmente, a situação dele é uma situação de risco eminente, de uma situação de uma atividade perigosa, mas a partir do ponto que ele está sendo beneficiado não, que a empresa está dando a ele EPIs, toda a situação, ela está se resguardando de uma futura situação. Treinamento, enfim. E é importante a gente falar sobre isso. A Ana Cajueiro está dizendo assim, e está rindo aqui. Né? Porque é importante a gente falar sobre isso. E eu vou até repetir o que eu falei aqui. A gente não quer endemonizar ninguém. Eu não falei aqui mal dos motociclistas, nem falei mal dos motoristas. Eu sou um motorista, eu procuro respeitar as leis de trânsito, porque se eu não tenho muita paciência para começar no trânsito, né? E assim, a gente tem que ter paciência em Arapiraca. É um teste realmente para cardíaco, né? Você passar ali na igrejinha 7h10 da manhã, é um teste para cardíaco ali. Você vê de tudo ali. Ali é a faixa de Gaza de Arapiraca. Você dirigindo ali... A Índia. É a Índia, A faixa de Gaza não, a faixa de Gaza tem guerra. É a Índia ali. Ali tem de tudo. Você vê tudo ali, né? Mas dizem que há projetos para que vão melhorar aquilo ali. Parece que vai ficar só uma mão. A gente aguarda que sim. Existe até uma simulação que vai ser feita agora, no mês de março, naquele lugar ali. Outro local aqui, as pessoas em Arapiraca têm o costume de parar embaixo da placa de proibido parar e estacionar e liga o alerta. Né? O alerta é para ser ligado em ocasiões de perigo. Perigo iminente. Você furou um pneu na rodovia, você encosta, liga o alerta, pega o triângulo, coloca ali a uma certa distância do carro para informar que você está em perigo. Você não está em perigo debaixo de uma placa de parar e estacionar. Inclusive, eu vou dar um recado aqui. Aqui na rua que fica atrás da rádio tem um portão e tem um aviso lá. Proibido parar e estacionar sujeito a guincho. Eu já tirei foto de 2, tá? E já mandei para a denúncia da SMTT. Se vocês continuarem colocando o carro aqui na porta do portão da gente de entrar e sair aqui nos fundos da rádio, eu vou continuar tirando a foto e vou continuar mandando para a SMTT e ela vai multar você.
tá? Já tirei de 2. E se tiver de 10, a gente tira, né? Porque a gente tem que se educar, Claro. né? No trânsito, onde a gente estiver, a gente tem que ser educado, né? Rafael, doutor Marcos, as suas considerações finais para que a gente possa concluir esse assunto importante, doença ocupacional e acidente do trabalho. O que é que vocês podem dizer para a população, como a gente chegar e ter direito aos nossos direitos? Doutor Marcos. Desculpa, pensei que... Não, eu estava esperando isso. Não, primeiro eu quero agradecer a atenção, André. Eu acho um assunto importantíssimo. O trabalhador tem que entender que os direitos dele estão garantidos, né? Que é muito bom a conversa entre o trabalhador e o empregador. Cobrar. Eu acho que tem que cobrar, tem que conversar. E o empregador também tem que ter cuidado com relação a isso daí. Às vezes tem pequenas coisas no local de trabalho, um piso que está liso, né? Um fiozinho que está descascado. Então são coisas muito pequenas ali que a gente vai deixando para depois. Estou falando que acontece isso em todo canto, às vezes acontece isso. E acontece ali um problema, né? E um acidente de trabalho grave, né? Um choque, uma coisa, que pode trazer um problema imenso para o trabalhador. Ele pode ficar sequelado para a vida inteira sem poder trabalhar mais e pode trazer uma questão financeira para a empresa e até de problema com outros empregados que estão lá trabalhando, que verificou que um colega foi acidentado. Então eu aconselho sempre cuidar bem direitinho do ambiente de trabalho, que é bom para todo mundo, viu? E agradecer a atenção, desejar a todos paz e saúde e agradecer aqui o convite. Obrigado por ter vindo, sempre aberto o canal aqui. Doutor Rafael. Você falou no início a questão está diminuindo a questão de acidente de trabalhos, aquelas situações todas. Eu acredito que da mesma forma que o trabalho evolui com relação à questão de ergonomia, de tudo isso para o trabalhador, tem também a questão da conscientização, tanto do trabalhador quanto do empregador, no dia a dia do trabalho. Para a questão de prevenir o acidente, não chegar até o acidente. Eu acho que a prevenção é a melhor situação. Exato. Inclusive, semana passada foi o Dia Internacional de Combate à Lé, né? Aí tem essa situação toda que existe uma prevenção no trabalho para não chegar até o momento de necessitar de uma intercorrência, tanto questão de benefício, a questão de uma indenização futura, entendeu? Acho que a conscientização de ambas as partes é o melhor caminho. O melhor caminho. Tá joia. Unidos, né? Tanto trabalhador. Ninguém tá brigando, os dois estão juntos ali. No mesmo barco. Ninguém é forte sozinho, né? Com certeza. Já diz o slogan, né? Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Muito bacana, o espaço está sempre aberto aqui. Sempre que a gente tiver a oportunidade, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Amanhã eu vou receber a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética. O assunto é gengivite, o que é e como tratar. A gente já aprendeu aqui no Saúde em Foco que toda palavra terminada em ite é inflamação. Gengivite é inflamação da gengiva, mas por que a gengiva fica inflamada? Eu não sei. Eu vou descobrir amanhã, à tarde, no Saúde em Foco, às 13 horas. Tá legal? Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, a gente volta amanhã. Se ele não permitir, eu vou estar com ele. E tá tudo certo. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau. Valeu. Valeu. Se quiser passar depois o contato.